tornar mais próximo da realidade. Então, todos sejam muito bem-vindos a mais uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos, seja presencialmente ou virtualmente, para, através dos ensinamentos do Cristo, pelo prisma da doutrina espírita, trazer a reflexão que todos nós buscamos nesta noite. Então, mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. E que eu justamente estava falando com Thalita agora, que tem uma frase que a gente não usa há muito tempo, há mais de um ano. Os celulares, por gentileza, no modo silencioso. Eu esperei mais de um ano para falar isso novamente, então já estava com saudade de falar isso aqui nas nossas palestras presenciais. Justamente para manter a concentração no decorrer de toda a palestra e das reflexões que tanto nós buscamos. E nesse momento, nós temos a oportunidade de, daqui a alguns minutos, iniciar a palestra com o nosso querido irmão João Paulo. Já há um bom tempo também que a gente não se fala, né, João Paulo? Pelo menos presencialmente. E nós teremos a oportunidade de refletir sobre o tema Espiritismo e textos bíblicos, uma proposta interpretativa. Então, hoje, nós temos garantia de ótimas reflexões para a nossa jornada. Vamos para a nossa oração de abertura, onde eu convido a todos a participação. Vamos buscar uma posição confortável, seja presencialmente ou em nossos lares. Quem desejar fechar os olhos, assim o faça. Mas o mais importante, vamos tranquilizar as nossas mentes. Vamos acalmar os nossos corações, tranquilizando a nossa respiração e buscando a sintonia com os nossos benfeitores que nos auxiliam a tantas e tantas jornadas, para que possamos criar as conexões necessárias, facilitando o entendimento e as reflexões para esta noite. Nós agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por mais essa oportunidade e rogamos a Ti, Divino Mestre, nos envolva com Tuas energias medicamentosas, educativas e revigorantes, auxiliando no nosso reequilíbrio, ao nosso retorno aos nossos lares, para que possamos multiplicar essas energias. E assim, Divino Mestre, gratidão em nossos corações, só podemos rogar ao nosso Pai Celestial, que compõe todo o universo, essência de toda a vida, que constitui e viaja pelo universo, que encontre moradia em nossos corações, hoje e sempre. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E agora,
nós convidamos o nosso querido amigo João Paulo para assumir a palavra e compartilhar conosco os seus ensinamentos e suas reflexões. Boa noite a todos, amigos presentes presencialmente e os presentes virtualmente, porque todos, em verdade, estamos presentes pelo pensamento. Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que os espíritos, os seres pensantes do universo, se conectam pelos fluidos, que é a matéria que compõe o mundo espiritual, né? Então, nós, pelas energias, por essa matéria invisível que preenche todo o universo, nos conectamos magneticamente uns aos outros. Estejamos onde estejamos fisicamente, para o amor, para as almas ligadas magneticamente, não existe distância. Estamos aqui hoje, nesta noite, para falar de um tema sempre atual, conquanto já conhecido de muitas encarnações. São muitas as encarnações em que temos ouvido falar de textos bíblicos, em que temos ouvido falar de Bíblia. No entanto, já não são tantas encarnações assim que temos ouvido falar da relação entre espiritismo enquanto doutrina, que nasce no século XIX pelas mãos de Allan Kardec, a partir de 1857, e a relação dessa doutrina do corpo principiológico do espiritismo com o texto bíblico. Isso é algo mais recente. Então, nós estamos hoje aqui com o desafio de fazer um link, de propor uma forma de olhar para o texto bíblico a partir do princípio, a partir do corpo doutrinário da doutrina espírita. É sabido de todos nós, porque é algo falado entre nós, os espíritas, os três aspectos do espiritismo, chamado tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Tudo que nós vamos fazer dentro do espiritismo, seja no que tange à análise de um texto, seja alguma prática espírita na casa espírita ou na intimidade do nosso lar, seja onde for, nós deveríamos passar todas essas práticas por esse crivo desses três aspectos: ciência, filosofia e religião. E ao falar dos textos bíblicos, nós vamos usar o mesmo critério. Porque se nós podemos depreender da doutrina espírita um aspecto científico, que é o aspecto que diz respeito à análise do fenômeno mediúnico, os espíritos, as comunicações mediúnicas, o mundo espiritual, se nós podemos falar de espiritismo e deduzir daí um aspecto filosófico, do porquê da vida, finalidade da existência, e podemos falar de um certo sentido religioso, num sentido religião diferente do convencional, mas de religiosidade, de transcendência, de busca de Deus, a partir da ciência e da filosofia, nós vamos olhar para o texto bíblico, que é o livro, a Bíblia, mais lido em todo o planeta Terra. Então vocês já entendem a importância de falar desse texto. Nós não podemos ignorar um livro que é o livro mais lido no planeta Terra, que é a Bíblia. Mesmo com todas as deturpações, mesmo com todos os erros de traduções que nós sabemos que existem, o livro Bíblia é o livro mais lido em todo o planeta Terra. É o livro base de uma série de religiões. O livro base da nossa cultura judaico-cristã. Então o Espiritismo, como uma tentativa vinda do plano espiritual, patrocinada pelo próprio Cristo, de revisar os ensinamentos cristãos a partir, sob uma ótica racional, sob uma ótica da herança do conhecimento científico que a humanidade já conseguiu atingir e tinha atingido até o século XIX, dá um incremento racional, lógico para esses ensinamentos, retirar da leitura do texto bíblico, às vezes, as interpretações místicas, as interpretações interpoladas, os dogmas indiscutíveis, que muitas das vezes não têm ancoragem alguma nos textos bíblicos. E nós podemos nos questionar, mas por que isso? Kardec fez isso?
Kardec estudou os textos bíblicos, Kardec em algum momento se entregou, se interessou, seja lá como queiramos dizer, em estudar esse texto. Sim, é conhecido de nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro de Kardec. Vocês sabem que Kardec é o francês mais lido no Brasil, o autor francês mais lido do Brasil, e a obra mais lida de Allan Kardec é de longe disparado o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, entre pessoas que nem espíritas são. É muito comum nós visitarmos lares de brasileiros católicos, até mesmo protestantes, e ter na estante o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estudei filosofia na Universidade Católica de Brasília e eu era o único leigo, ou seja, aquela pessoa que não era aspirante a se tornar sacerdote, entre a turma que eram de seminaristas. E, na verdade, tinha um outro que não era leigo também, que era protestante, calvinista, presbiteriano. E, entre eles, nós conversávamos e muitos tinham o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, e nós tínhamos os debates dentro da filosofia medieval, discutíamos questões próprias da teologia, da patrística, do pensamento cristão. Nós não precisávamos nos engalfinhar, mas tínhamos debates, tínhamos discussões interessantes, e eles tinham o Evangelho segundo o Espiritismo. E era engraçado, porque quando a discussão ficava mais acalorada, o Evangelho segundo o Espiritismo era citado por eles como o lugar comum. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo dos Espíritas é muito bom, é a moral de Jesus, é isso que nos liga e tudo mais. Quando a coisa ficava assim mais pesada, porque existem discussões mais densas, do ponto de vista principiológico, o Evangelho era advogado. É a força da palavra, da palavra exposta na natureza que o Evangelho retrata. Da palavra da moral, da palavra da evolução do ser, que é o que importa. Então, voltando, estávamos nos questionando se Allan Kardec se interessou em estudar os textos bíblicos em algum momento. Já citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecidíssimo por nós, em que Allan Kardec, portanto, vai estudar passagens da Bíblia, do Novo e também algumas do Antigo Testamento, são poucas, de Jeremias, uma citação de Jeremias, outra de Isaías, mas a grande massa da obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, se tratando de um estudo do Novo Testamento, particularmente, essencialmente da parte moral, como Kardec vai colocar logo no objetivo da obra, para evitar as discussões estéreis, as discussões inúteis em torno de dogmas criados por mentes humanas, pelos sacerdotes, pelos patriarcas, pelos papas, por aqueles que achavam que deveriam criar coisas novas, que não tinham ancoragem no texto bíblico. Kardec, enfim, não vamos discutir isso, porque é uma questão de crença pessoal, vamos discutir aquilo que é natural, aquilo que todos nós, independente de crença, podemos seguir, que é a moral, que é aquilo que todos podemos olhar e perceber quando ela está presente, quando ela está ausente, os efeitos de estarmos efetivamente harmonizados com a lei natural ou a lei divina, e os efeitos de estarmos desarmonizados ou desajustados para com essa lei. Então, Allan Kardec faz este estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não somente. Existem outras obras de Allan Kardec, vocês sabem que Kardec escreveu 22 obras, 23 obras, dependendo da contagem, mas as 5 obras mais conhecidas, consideradas básicas, fundamentais, Pentateuco, são as 5 obras que vocês já sabem quais são, que começa com o Livro dos Espíritos e termina na Gênese. Existe uma obra pouco conhecida, em cujo bojo Kardec discute questões dogmáticas, que é o livro Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse livro, Kardec vai discutir, por exemplo, pena futura, inferno pagão, inferno cristão. Será que existe inferno mesmo? Será que inferno queima? E Kardec faz uma comparação do que foi proposto como inferno cristão, do que foi proposto pelos pagãos, e aí Kardec faz uma análise racional em cima disso, deduz, como vocês já sabem, que inferno não existe enquanto uma região circunscrita no espaço, mas nós sabemos que existem, os espíritos se reúnem em determinados lugares, e espíritos sofredores reunidos num lugar, nós poderemos adjetivar de uma situação infernal, mas nada além disso. O inferno, nós sabemos de uma interpretação mais contemporânea, pode ser simplesmente o estado do ser, o estado moral, o estado consciencial. Nós aqui, vez ou outra, dentro de casa, porque eu acho que ninguém tem problema aqui, todo mundo aqui é espírito puro, essa palestra vai ficar gravada para os espíritos imperfeitos do futuro, mas nós que vamos falar para os espíritos imperfeitos do futuro, às vezes temos dificuldades assim, ai que inferno, minha vida está um inferno. A gente não diz assim?
Nossa, as coisas estão no inferno. Nossa, esse calor está infernal. A gente associa inferno a calor e inferno tem que estar quente, né? Então vocês observam que a metáfora do inferno, a ideia do inferno, quer representar sofrimento, problema, ausência de solução, dificuldade, angústia, dubiedade. Nesse livro, O Céu e o Inferno, Kardec vai fazer uma análise de algumas proposições dogmáticas que surgiram ao longo do cristianismo. Vocês sabem que Jesus morre e depois começa todo, desencarna, como vocês preferirem, começa todo um movimento ali chamado cristianismo primitivo, que se encerra em determinado período, e depois começam os concílios, começam as discussões, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Maria é assim, Maria é assado, Jesus é não sei o quê, e pronto, aí começaram as discussões meramente humanas, questões meramente de interpretação de um grupo X ou de um grupo Y, e aí a gente vê na história do cristianismo institucional algumas teorias, alguns dogmas, algumas proposições consideradas verdadeiras vencerem o debate, vencerem os concílios. Isso é a história do cristianismo, basta que nós nos interessemos, se é do nosso interesse, estudar os concílios e tudo mais. Não é um juízo negativo ao cristianismo institucional, é a história do próprio cristianismo institucionalizado. Então Kardec faz uma análise disso e vai fazendo proposições muito interessantes. A alma sofre depois da morte física. Como é que é esse sofrimento? O sofrimento é material, o sofrimento é moral, é um misto, tem um pouco de material, é só moral. E Kardec vai discutindo isso nesse livro chamado O Céu e o Inferno, né? A segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec coloca exemplos, olha só. Nessa segunda parte, pouquíssimo conhecida entre nós, entre os pares espíritas, Kardec conversa com suicida, Kardec conversa com homicida, Kardec conversa com dona de casa, tudo desencarnado, tudo que já é morto, conforme a carne, mas voltou pela mediunidade para falar de como é a sua vida na erraticidade, como estava, o que havia feito em vida, quais eram os efeitos do seu modo de ser agora e que se encontrava no lado verdadeiro, na vida normal, primitiva, ou a vida de erraticidade, a vida do espírito livre aguardando uma outra encarnação. Então nós vamos observar que Allan Kardec se interessou em estudar o Evangelho, em estudar não só o Evangelho, mas a Bíblia de maneira geral, porque quando nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando do Novo Testamento, e a Bíblia é um conjunto de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como as pessoas costumam dizer, com o Novo Testamento, ou o Evangelho. Então Kardec se interessa em fazer esse estudo por uma razão muito simples. Quando ele começa a estudar os fenômenos mediúnicos ou medianímicos, seja lá como vocês preferirem, os fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes, e tudo isso foi desencadeado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na doutrina espírita como um todo. Os espíritos, as almas dos homens que já estão desencarnados, disseram para Kardec, os espíritos elevados, que Jesus é o guia e modelo da humanidade. O que significa isso? Jesus representa aquilo que nós deveremos buscar. A vida de Jesus, o seu modo de ser, aquilo que ele trouxe em vida como Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, o Jesus que existiu de fato, e não Jesus folclórico, Jesus mítico, criado pela mente excitada de alguns religiosos fanáticos. Esse Jesus histórico, esse Jesus que existiu, Jesus dos evangelhos, ele é um espírito puro, ou seja, um espírito que já atingiu o máximo de evolução espiritual da escala espírita. E, portanto, o que ele fez, os ensinamentos que ele deixou, representam a vontade de Deus. O que significa isso, João? Representa que Jesus, como espírito puro, ele já estava sintonizado plenamente com a lei natural. Então, aquilo que ele fazia representava a sintonia dele com a lei natural. Nós ainda não estamos nesse estado. Então, Kardec pergunta, qual o guia, quem deveria servir de modelo para a humanidade? Os espíritos respondem, Jesus. Jesus, portanto, representa esse modelo. Por isso estudar o Novo Testamento. Por isso estudar. Aí você estuda o Novo Testamento, mas o Novo Testamento está dentro de um conjunto, está dentro de uma tradição judaico-cristã. E aí você engloba o quê? O Antigo Testamento. Muita gente diz assim, mas para que estudar o Antigo Testamento? É coisa velha, é coisa de judeu. Por quê? Porque há um contínuo entre as revelações. Há um contínuo de Gênesis a Apocalipse. Não é uma coisa jogada. Assim, de repente Jesus apareceu lá. Oi, gente, eu sou Jesus, tá? Meu nome é Jesus, eu sou Messias, e você veio de onde? Não. Existe um contínuo. Existe uma história espiritual
na humanidade. E a Bíblia, com todas as suas interpolações de profetas, equívocos, porque a Bíblia não é um livro escrito por Deus, não foi um livro escrito por Deus. A Bíblia foi um livro escrito por homens, muitos deles inspirados por espíritos, outros realmente mediunizados, no sentido mais ostensivo, outros eram videntes, alguns dos profetas eram videntes, outros eram audientes, outros tinham desdobramento, outros eram inspirados. Então a mensagem bíblica, a mensagem dos profetas, a mensagem histórica do povo judeu, diz respeito a uma interação daquele povo com a espiritualidade, e nós vamos estudar por quê? Porque esse contínuo representa o planejamento de Deus para a evolução da humanidade. Por isso é importante estudar o Antigo Testamento. Você não tem que ser especialista em Antigo Testamento. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo o seguinte, que entender esse contínuo, essa história, ainda que de maneira geral, é importante para nós observarmos distantemente, com um certo distanciamento, como as coisas estão desenhadas, acompanhadas pela espiritualidade, acompanhadas pelos espíritos mais elevados. Nós observamos casos, depois nós vamos dar uma olhadinha em algumas passagens da Bíblia de maneira geral, de profecias, de coisas que foram antecipadas. Isaías diz isso, depois vem Jesus, Oséias, Malaquias, Josué, enfim, todos aqueles personagens bíblicos, muitos falavam coisas antes das coisas acontecerem. Então, quando você observa o texto bíblico com um óculos, que é o óculos da doutrina espírita, com uma interpretação espírita, que é uma interpretação que necessariamente deve levar em consideração ciência, filosofia e religião, você olha para esse texto bíblico não mais para reverenciá-lo de modo cego, ou para dizer amém para tudo que está lá dentro. Você vai estudá-lo para abstrair, para retirar o espírito da letra. Lembram da passagem? Lembram da fala de quem? De Paulo, vai dizer que a letra mata e o espírito vivifica. O que é espírito aqui? É essência. A essência vivifica, o entendimento, a abstração, que é uma faculdade da alma, uma faculdade do espírito, o espírito vivifica, ou seja, a capacidade de abstrair, de compreender, de logicar em cima da palavra, faz com que você compreenda o que ela quer de fato dizer, já que as palavras são retratos do pensamento. As palavras não são representações fiéis, matemáticas do que a gente pensa, do que a gente sente. Nós sabemos disso cotidianamente. Quer ver? Vou dar um exemplo. Muitos de nós temos aquele amor por alguém, né? Meu amor é tão grande que palavras não dão conta de resumir. Se eu for colocar em palavras, o amor vai ficar menor, né? Não vou falar porque quando eu falar parece que já diminui um pouquinho. Por quê? Porque as palavras, elas resumem o estado interior da alma, de pensamentos e de sentimentos. Então, a palavra mata por causa disso, porque essa é a função da palavra no mundo físico, para que nós nos comuniquemos, para que nós troquemos com facilidade. Então, ela tem essa função de resumir o estado interior da alma em determinados momentos. Isso, olha, vejam vocês, por isso que nós não podemos nos ater à letra que mata. Porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Sim, às vezes aquela orientação que você está se referindo está dentro de um contexto histórico. Está vendo a importância de se estudar? Você conhece o contexto histórico que aquilo foi dito? Você conhece inclusive o autor, o profeta, seja lá quem foi que escreveu aquele livro, aquele texto? E por que ele está dizendo aquilo naquele momento? Né? Então, depois nós vamos dar uma olhada em algumas questões relativas a isso. Mas não só no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec também, num outro livro, que a gente tem uma certa preguiça, um certo medo de estudar, que é o livro A Gênese, né? As pessoas têm medo do livro A Gênese, não sei por quê. É um livro maravilhoso, mas é o último livro do chamado Pentateuco, publicado em 1868. Nesse livro, particularmente na segunda parte, Kardec faz uma interpretação de passagens bíblicas. Olha que interessante. Ele vai pegar toda a teoria dos fluidos, toda a teoria científica baseada na ciência espírita dos fluidos, e vai interpretar passagens bíblicas. Dupla vista de Jesus via as coisas às vezes à distância, né? Ele lia, dizem alguns textos bíblicos, e Jesus sabia o que eles estavam pensando. O que é isso? Kardec pega
a doutrina espírita, a ciência, a filosofia, a religião espíritas, e agora vai interpretar o texto bíblico a partir da ciência espírita. Vejam como é interessante o título do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. É o contrário. É o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Espiritismo interpreta o Evangelho, não o contrário. É a partir da ciência espírita, a partir da filosofia espírita, a partir da religião espírita, que nós vamos voltar ao texto bíblico e interpretá-lo. Por quê? Porque existem coisas obscuras. Kardec vai dizer, eu separei aqui para a gente ler, um trecho da introdução, o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo na primeira página. Muitos dos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. João, o que significa negócio de autor sacro? São os pais da igreja, são aqueles que, depois da desencarnação de Jesus, se formou um colégio, se formou uma igreja. Alguns se tornaram teólogos, se tornaram pessoas que interpretavam o texto, formaram teorias em cima do texto bíblico, do Evangelho. Alguns tinham conhecido pessoas que viveram com Jesus. Então, essas pessoas que foram interpretando os textos bíblicos do Novo Testamento são chamadas de autores sacros. A patrística, a escolástica, nomes, Santo Agostinho de Hipona, Santo Tomás de Aquino, para citar dois grandes nomes, autores sacros de peso, talvez os maiores da história cristã institucional, mas nós temos aí Martim Lutero, que também é autor sacro, nós temos João Calvino, não estou falando já da reforma, do movimento reformista que aconteceu dentro da Igreja Católica, Apostólica Romana, enfim, então, nomes do cristianismo institucional que foram dando a sua interpretação a partir da sua experiência, seja a sua experiência mística. Alguns tiveram experiências místicas espirituais, de encontro com Jesus, de ouvir vozes, de algum sonho. Outros eram mais racionais, como, por exemplo, o caso de Santo Tomás de Aquino, que até no final da vida teve uma experiência mística, mas ele era muito racional. Ele escreveu a Suma Teológica, que é um texto clássico dentro da teologia, em que ele vai explicando racionalmente, usando toda a lógica aristotélica clássica, para interpretar determinadas passagens dos textos bíblicos. Então, Kardec vai dizer assim, tem passagens dos pontos dos textos bíblicos, dos evangelhos e dos autores sacros, que parecem estranhas, que parecem assim, irracionais, ilógicas, história da carochinha. Aí, eu estou colocando no meu português, já li para vocês, ipsis verbis, o que disse Kardec. Aí Kardec continua a explicação do texto. Estava faltando uma chave. O que uma chave faz numa porta? Abre, tá? A porta está trancada, você pega a chave, abriu a porta. Pronto. A metáfora, o entendimento é o seguinte: antes do Espiritismo, existiam muitas portas fechadas para o entendimento de algumas passagens dos textos bíblicos. O Espiritismo tem a chave para abrir o entendimento dessas passagens. O Espiritismo não é melhor do que ninguém, nem nada, do que nenhuma outra doutrina. A função do Espiritismo, aliás, não é humilhar, nem menosprezar nenhuma escola de fé. Aliás, segundo Kardec, é auxiliar as escolas de fé. É colaborar para que essas escolas de fé amadureçam. Porque a mensagem espírita está estribada, está baseada não em misticismo, não em experiências espirituais místicas de um sujeito. A revelação espírita está baseada numa observação racional, metodologicamente científica. Então, nós conseguimos separar variáveis pessoais. Kardec fez isso muito bem, vocês devem conhecer a história do chamado controle universal do ensino dos espíritos e outros métodos que Kardec se valeu para estudar as comunicações mediúnicas com a intenção de tirar essas variáveis. Porque, quer ver? Kardec lidou com médiuns
Alguns eram protestantes, engraçado isso, né? Hoje a gente ouve isso, acha estranho. Mas quando Kardec começou o espiritismo, não tinha espiritismo. Os médios não eram espíritas, né? As pessoas não param para pensar nisso. Os médios eram o quê? Espírito? Não tinha espiritismo. Os médiuns eram médiuns, como são. Médiuns não estão ligados necessariamente a uma filiação X ou Y. O espiritismo estuda a mediunidade, mas os médiuns eram protestantes. Ele vai dizer na Revista Espírita, médiuns católicos, enfim. E ele, com essa visão, sabia que o pensamento, às vezes católico, poderia interferir na comunicação, o pensamento protestante poderia interferir na comunicação, ou de algum outro tipo de crença que o sujeito tinha em torno de questões religiosas ou questões espirituais. Então, Kardec tinha o cuidado de fazer essa filtragem. Enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu ainda estou na introdução. Né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nós precisamos usar todo esse aparelho do Espiritismo para olhar para o texto bíblico. Nós não podemos ler a Bíblia e assim, é isso aqui, vou seguir. Assim, estritamente, hoje do século XXI, 2020. Isso é imaturidade, inclusive histórica. Inclusive, entre os povos que receberam essa revelação, eu faço parte de um centro espírita que tem como presidente um grande estudioso da Bíblia, que é o professor Severino Celestino da Silva, e nós aprendemos com eles, nos nossos estudos, o que os judeus, e ele é especialista em judaísmo antigo, entendem do Antigo Testamento. Inclusive, os judeus contemporâneos sabem contextualizar a mensagem dos profetas. E a gente vê, às vezes, cristãos contemporâneos sendo mais fundamentalistas do que os próprios judeus que receberam a mensagem e que sabem adequá-la ao tempo. O professor Celestino tem palestras excelentes sobre o tema, tem livros que eu recomendo, analisando as traduções bíblicas, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, em que ele vai abordar essas questões. Voltando aqui para nós, então, qual é a proposta interpretativa espírita para lidar com os textos bíblicos? Ela tem que estar ancorada em ciência, filosofia e religião espírita. Ela precisa estar ancorada nos princípios espíritas e não o contrário. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo e não o Espiritismo segundo o Evangelho? É isso que é o critério espírita para se analisar o texto bíblico. Claro que o estudo linguístico é fundamental. O estudo contextual, sociológico, econômico, político, às vezes ajuda você a entender o porquê de algumas falas, inclusive de Jesus. Para os fariseus, para os romanos, enfim, para as pessoas com as quais ele conviveu. Então, esse conjunto de variáveis, é bom que eles estejam presentes, para que a gente faça um estudo maduro do texto bíblico. E não um estudo infantil, e não um estudo de crianças, como disse Paulo em uma das suas cartas, das crianças que precisam ser alimentadas com leite. Nós precisamos crescer para que o nosso alimento espiritual já não precise ser aquele alimento do leitinho da criança, do bebezinho, que seja um alimento mais encorpado, um alimento mais bem trabalhado, mais elaborado. E muitos de nós que temos reencarnações mancheias, todos, trazemos às vezes um passado de interpretações fundamentalistas, né, de interpretações estranhas, né, de uma tendência de usar o cristianismo para afogar o outro, para destruir o outro, para perseguir o outro, que é uma tendência, às vezes, institucional, não de todos, mas de determinados grupos religiosos, e se valem esses grupos, infelizmente, de algumas passagens do próprio Evangelho, né, para justificar a perseguição e tudo mais. Então, nós precisamos perceber esses flancos, ok? Ok, vamos agora fazer um exercício de visitar algumas passagens dos textos bíblicos. Vamos ver se a gente vai ter tempo. Temos aí 15 minutos, né, para fazer isso. Temos mais? Temos um tempinho bom para a gente visitar algumas passagens dos textos bíblicos à luz do Espiritismo. Vamos começar com uma que eu adoro. Vocês leem a Bíblia? Devem ter lido alguma coisa, uma coisinha. Não é um livro tão interessante de se ler, né? É um livro difícil. Né? É um livro cheio de palavras estranhas. Você começa a ler, quer dormir, né? Você começa a ler e fala, o que é isso, meu Deus? Você começa falando isso, daqui a pouco está falando aquilo. Enfim, então existem até traduções que tentam
adaptar para a linguagem cotidiana. Não são traduções muito felizes em algum sentido, até porque algumas querem atacar o espiritismo, né? Então, em algumas dessas traduções está lá assim, está proibido visitar médiuns espíritas. Lá, assim, sim, no Deuteronômio, no Êxodo, né? Engraçado que eles profetizaram coisas assim, de milênios à frente. Mas não é que eles profetizaram, é que quem traduziu mudou de caso pensado para atacar o espiritismo. Isso acontece, vocês podem pegar traduções bíblicas de má qualidade, de péssima qualidade, que elas existem aí, e vocês vão ver lá, é proibido visitar médiuns espíritas, né? É proibido lidar com o espiritismo. Olha que coisa, né? Que coisa interessante. O espiritismo surgiu no século XIX, na era cristã já, e numa época que nem cristianismo existia, né? Então o sujeito um pouquinho mais racional, um pouquinho mais que entende um pouquinho mais de história da humanidade, já pode ver, mas enfim, nós precisamos tomar cuidado com esse comportamento intelectual de manada, da gente engolir as coisas e não logicar em cima das coisas que nós estamos recebendo. Então, para a gente, primeiro, antes de adentrar em algumas passagens, eu gostaria só de fundamentar um pouquinho mais o porquê que o Espiritismo volta aos textos bíblicos. Olha só, na questão 59, os Espíritos dizem para Kardec que a Bíblia não é um erro, mas que os Espíritos se equivocaram, os homens se equivocaram ao interpretá-la. O que significa isso? A Bíblia é um livro histórico, um relato de um povo, um relato de uma experiência espiritual, de uma experiência mística. Ela não é um erro, ela é um relato, ela é um livro. Os homens que se equivocaram a interpretá-la em determinadas passagens. Na questão 275 do Livro dos Espíritos, os Espíritos também dizem para Kardec, lede os Salmos. Olha que coisa, lede os Salmos. Salmo é o quê? Salmo é um compêndio, um texto que está na Bíblia. Então os Espíritos dizem, lede os Salmos. Né? Na questão 560, os Espíritos citam Eclesiastes. Eclesiastes também é um texto que está na Bíblia. Na questão 1009, o Espírito Platão afirma que os textos sagrados devem ser interpretados em seu sentido relativo. Olha que coisa. Então você vê que no Livro dos Espíritos, lembrando que Livro dos Espíritos, primeira edição, 18 de abril de 57, segunda edição, março de 1860. Então, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, 1860, o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, nós já tínhamos bem solidificado em Kardec, na obra mais importante do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, o entendimento de que recorrer ao texto bíblico e interpretá-lo, evitando, retirando dele o misticismo, é um comportamento desejável. Os Espíritos estão dizendo para Kardec isso. E o Espírito de São Luís, para a gente fechar essa introdução, que introdução demorada, hein? Essa introdução, na questão 1010, São Luís vai dizer, o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. O Espiritismo ressalta. O que é o Espiritismo ressalta? O que significa isso? O fenômeno espírita ressalta nas Escrituras Sagradas. Mediunidade, fenômeno anímico, sonho, telepatia, espírito que vem e se comunica, rei que vai consultar morto para ouvir opinião, como nós vamos comentar depois, que foi o caso de Saul e tudo mais. Então, nós vamos observar que se você pega o texto bíblico, a partir agora da compreensão do que é mediunidade, do que é o fenômeno mediúnico, como ele acontece, reencarnação, evolução, que são todos princípios espíritas, você volta ao texto bíblico e fala, nossa, como é mais lógico agora, tudo se encaixou, uma coisa que era estranha, agora é verdade. Né? Guardado ali a forma de expressar do escritor, agora faz sentido, é legal, interessante, é um texto legal. Então vocês observem que os próprios espíritos, para Allan Kardec, estão recomendando que nós estudemos o texto bíblico. Por quê? Por uma série de razões. Eu só coloquei aqui a primeira, eu acho que é a mais importante. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Então, desprezar esse livro, não sei se é uma atitude inteligente. Né? E o Espiritismo é uma doutrina racional que não vai desprezar as coisas. O Espiritismo vai analisá-las dentro do seu conjunto de princípios e dar explicações racionais.
Vamos lá. Tem um tema, hoje não vai dar, gente, para a gente aqui falar de reencarnação na Bíblia, né? Meu horário está quase acabando, vai dar para falar de reencarnação na Bíblia, de evolução e tudo mais. Nós vamos dar algumas pinceladas e mostrar que algumas passagens, alguns entendimentos sem a doutrina espírita são assim, a gente pode aceitar, mas fica um pouco estranho. Quando você pega o conhecimento sólido espírita e aplica na interpretação dessas passagens, plim, é legal. Olha só como é que teve mais entendimento. Tem uma coisa na Bíblia que vocês vão entender agora, que com o espiritismo fica bem mais claro, que é a questão dos anjos e dos demônios. É uma coisa assim falada. Tem igreja, inclusive, aí que só fala de demônio, né? Só fala de Satanás, só fala do opositor, do diabo. É mais diabo do que Deus. Aliás, se acabar Satanás, não tem mais a igreja, né? Porque gira em torno daquilo. Mas quando nós vamos, a partir do espiritismo, estudar as citações diversas sobre anjos, sejam na Bíblia, sejam nos autores sacros, sejam nas falas das pessoas, nós vamos observar o seguinte. Não vai dar tempo de eu ler as passagens que eu separei, então eu já vou aqui me antecipar e fazer um resumo oral mesmo. Muitas das vezes, as pessoas que atacam e dizem assim: não existe espírito, isso é conversa, morto não volta, e não sei o que, negócio de espírito é conversa. A gente fica assim, ou essas pessoas não entendem direito o que elas dizem crer, ou elas não conhecem o espiritismo, ou as duas coisas, que é a maioria das vezes. Elas não entendem nem a Bíblia, nem o espiritismo, e falam mal do espiritismo. Por uma razão muito simples. Quando a gente vê pessoas dizendo assim: há um anjo de Deus está aqui, o anjo de Deus atuou sobre a sua vida, ore para o seu anjo da guarda, vamos orar para afastar o demônio. Ok, esse anjo, esse demônio, eu às vezes faço a pergunta: esse demônio, esse anjo, você vê? A pessoa diz: não. Esse anjo, esse demônio tem capacidade de pensar? Tem. Porque se você ora para ele, é porque ele vai te ouvir. Então ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimento. Se você pega no texto bíblico, anjo Rafael, anjo anunciador, anjo não sei o que mais, todos eles pensam, todos eles têm sentimento, todos eles são mensageiros. Porque anjo em hebraico significa mensageiro, só isso. Nós é que demos um incremento e algumas passagens bíblicas, porque lembra, quem escreveu o texto bíblico não foi Deus, foram homens, tentando entender o que estava acontecendo com eles. Deram um incremento místico àquele fenômeno. Onde eu quero chegar? Se você pegar a natureza dos anjos, o que eles são, vou usar uma linguagem bem filosófica, se tiver algum filósofo aqui me ouvindo, a natureza desse ente, o que esse ente é, a natureza disso, do anjo e dos espíritos, que o espiritismo fala, é a mesma. Eles são invisíveis no seu estado normal, eles pensam, eles têm sentimento e eles atuam sobre os homens. Pega todo o entendimento que as religiões cristãs têm sobre anjo e demônio, é a mesma coisa. Anjo e demônio pensa, anjo e demônio tem sentimento, anjo e demônio é invisível, anjo e demônio atua sobre os homens. Pronto, aí você pega esses dois, para esse paralelismo, compara. Está falando do mesmo ser. Pronto. Quando Kardec foi estudar o fenômeno espírita, ele não chegou lá dizendo assim: isso é, por exemplo, o demônio, isso é Satanás, isso é anjo. Não, ele foi estudar aquilo ali. Aquele fenômeno estava acontecendo, aquele fenômeno estava tendo um efeito inteligente, ou seja, a cadeira estava dando respostas por um certo arranjo ali que se fazia com o alfabeto, uma batida A, 2 batidas B, 3 batidas C, então uma resposta inteligente. A cadeira batia lá, dava um nome, dava um ano. E Kardec, bom, segurar o carro? Perfeito, perfeito. Um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, ok? Kardec foi estudando, o próprio fenômeno virou e falou assim: nós somos as almas dos homens que já morreram. Porque eles estavam dando ali nomes. Olha, eu vivi no ano tal, no país tal, meu nome era esse, meu sobrenome era aquele. Olha, eu sou o seu parente. Aí a pessoa se emocionava. Peraí. Então, essa coisa invisível que está mexendo a cadeira é a alma dos homens, são as almas dos homens que já morreram. Eles se auto-intitularam espíritos, as almas dos homens que já morreram.
A natureza deles é a mesma natureza dos anjos e dos demônios. O que nós concluímos? Que os anjos e os demônios são os espíritos. Anjos e demônios são os espíritos. Invisíveis, inteligentes, atuam sobre os homens. A mesma natureza do objeto de estudo da doutrina espírita, que é o espírito, sua origem, destino e relações com o mundo corporal. É a definição de ciência espírita que Kardec dá no livro que é Espiritismo. Então vocês observem o seguinte, às vezes por ignorância do próprio texto e de uma ignorância filosófica básica, de você fazer uma comparação da natureza do que é o que o Espiritismo estuda e do que você está falando, você ataca por ignorância, você dá uma prova de que você está sendo ignorante. Não, espírito não existe. Mas o próprio texto bíblico, a palavra espírito é repetida uma série de vezes. Quer ver? Vamos lá para o Novo Testamento. Para o Novo Testamento, existe uma passagem que eu gosto muito. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro excelente. Um livro de uma leitura, talvez o texto bíblico, para mim, mais fácil de se ler. Lucas foi feliz ao escrever o texto, um texto de fácil leitura. Tem muitos casos de fenômeno. É um atrás do outro, na verdade, desde o início. É um fenômeno mediúnico atrás do outro. E olha só as palavras. Isso aqui, nas piores traduções, que eu faço questão de ir na pior, para ver o que foi deturpado. Mas nas piores traduções, a palavra espírito é repetida uma série de vezes. O espírito disse isso, o espírito disse aquilo, o espírito falou para Beltrano, o espírito apareceu para não sei quem. Aí tem gente que vem e fala que espírito não existe. Espera aí. Ou o sujeito não de leitura, conhecer hebraico, conhecer grego, conhecer aramaico, não estou falando de conhecer português, de leitura. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Veja só. Capítulo 8, versículo 6. A multidão estava atenta ao que Filipe lhes dizia, escutando unanimamente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Olha só. É a palestra pública da época, né? Filipe ia lá fazer a palestra e os espíritos fazendo desobsessão nas pessoas do ambiente, e diz o texto de Atos dos Apóstolos. Pode pegar a pior tradução que você tiver em casa. Você vai encontrar isso aqui. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Essa é ótima, essa eu adoro. O Espírito disse a Filipe, aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. O Espírito disse, olha só, o que é que o Espiritismo estuda? Os Espíritos. Não, mas o Espiritismo mexe com esse negócio de morto. Hoje, eu estava conversando com um dos espíritos que me assessoram, que é o espírito pastor Antônio, ele foi pastor numa das suas existências, e ele estava conversando comigo, eu estava perguntando algumas questões sobre a Bíblia, e ele me disse assim, João Paulo, se você entender bem, o Espiritismo, Kardec poucas vezes fala de morto. A doutrina não é dos mortos, a doutrina é dos espíritos. Não é a doutrina dos mortos, é dos espíritos. Aliás, e ele gosta de citar muito a passagem de Paulo, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Não existem mortos. Ah, mas o Espiritismo mexe com esse negócio de morto. Não, o Espiritismo não mexe com esse negócio de morto. O Espiritismo não mexe com morto. Morto, quem é morto é o corpo. A alma não morre. Né? Ele dizendo, porque alguns irmãos atacam na palavra dele, a evocação dos mortos, mas ele diz assim, na minha opinião, a opinião do pastor Antônio, o Espiritismo não faz evocação de morto, porque morto é o corpo. A alma é que permanece viva. É ela que se comunica. É ela que vem espontaneamente ou por algum chamado, por alguma prece, por alguma pergunta que você queira fazer àquele espírito ou àquela falange. Então, nós precisamos amadurecer o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas e compreender o seguinte, que o Espiritismo, ao estudar o fenômeno, tendo por objeto o espírito, a sua natureza, qual a natureza do espírito? Ser impalpável, ser invisível, está esperando uma próxima encarnação, evoluir. Se você pegar o que é falado disso, que é falado sobre anjo e demônio na Bíblia, é a mesma coisa dos espíritos. E eu coloquei para você aqui, para vocês que estão aqui, vocês virtualmente. A palavra espírito ressalta do texto bíblico o tempo inteiro. E o fenômeno
que Kardec estudou era causada por quem? Por espírito. Aí vem alguém dizendo que a Bíblia condena os espíritos? Não sabe ler português? Não é uma questão de tradução. Eu não estou aqui porque eu não sou versado em aramaico, nem em grego, nem não sei latim. Eu estou lendo em português brasileiro. Então, nós precisamos observar e estudar a natureza das coisas. Então, os espíritos da Bíblia são os mesmos espíritos estudados por Allan Kardec. Só que Kardec fez um estudo mais profundo da natureza deles. Kardec foi mais a fundo. Os fenômenos que Kardec estudou foram fenômenos propositalmente mais ostensivos, para que aquele conhecimento, o conhecimento espírita, viesse à humanidade naquele momento histórico. Então Kardec foi o escolhido, o espírito superior designado para organizar esse conhecimento. Estudar o quê? Os espíritos, suas manifestações e as consequências morais. Tem uma outra que eu adoro. Essa eu adoro, que está no Epístola a Timóteo, de Paulo, no capítulo 4. Veja o que Paulo diz para Timóteo. Veja só. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa tradução que eu peguei aqui é a tradução da Nova Versão Internacional, que é a tradução adequada numa linguagem mais do cotidiano. Entendem? Então, é uma tradução que não jura fidelidade à língua, não quer ser fiel ao contexto histórico que o texto foi escrito, e sim facilitar o entendimento do leitor da Bíblia. E aqui, o Espírito diz, está falando aqui, o Espírito falou para mim, Timóteo, eu, Paulo, ouvi, diz para quem? Para ele, então ele ouviu. Espírito dizendo, Espírito se manifestando. Aí vem alguém e diz assim, Espírito não se comunica. Peraí, o Paulo, você é cristão? Sou. Você lê as epístolas de Paulo? Leio. Você acredita em Espírito? Não. Mas peraí, Paulo não diz que o Espírito diz? Não, mas não é bem Espírito. Não é o Espírito que o Espiritismo... Não é o Espírito que o Espiritismo estuda. Você está se embolando, meu amigo. Você está se perdendo. Você está sendo instrumento da cisão e não da concórdia. Você não está em busca da verdade. Você está em busca de impor. Porque se você, ao ouvir coisas iguais, faz questão de se manter sistemático, você não está em busca da verdade. Você está em busca de impor. Isso é uma atitude personalista. Você não está em busca de aprender as coisas. Então, eu às vezes vejo, né? A gente às vezes como espírita na sociedade, ouve, vê sei lá, em televisão, em alguém muito inflamado, e vocês observem que no texto bíblico a palavra espírito, e aqui são só 2 passagens, 3 que eu li para vocês, existem tantas outras. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, uma tradução muito respeitada no meio acadêmico. Mateus, capítulo 12, versículo 43, intitulado Retorno ofensivo do espírito impuro. Olha só. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontecerá a esta geração má. Isso aqui é um tratado de tratamento de desobsessão. Se eu não tivesse falado que era da Bíblia, do Evangelho, a gente poderia aceitar como um texto espírita, sem nenhum problema. Bem colocado, em consonância com a doutrina espírita. O que está querendo dizer o texto aqui? Eu não vou poder me aprofundar por causa do horário. Mas quando nós somos tratados espiritualmente de alguma obsessão, a gente se sente aliviado, né? Vem, toma um passo, toma 3, 4 passos. Ai, que alívio, estou livre, vou aprontar mais, né? Anos depois, a pessoa volta toda torta, troncha, né? Pior. Não sei o que aconteceu comigo, meu Deus, não sei o quê. É isso aqui. Porque você se tornou invigilante. Você recebeu um alívio da lei natural para
fazer novas escolhas, revisar valores, evoluir, progredir, se deixou levar pelas ilusões das paixões. E aí a situação piora. Esse é o entendimento dos 7 espíritos que são trazidos pelo espírito anterior. Piora o quadro obsessivo do sujeito, porque ele não agiu de forma vigilante. Espírito, de novo. Espíritos impuros, demônios, anjos, espíritos. Entes, seres, cuja natureza é impalpável em seu estado normal, intangível, seres que têm inteligência. Certa feita, ouvindo o pastor Antônio, ele também foi o espírito que me sugeriu isso, ele falou assim, João, é engraçado, porque às vezes a gente vê irmãos católicos dizendo que não se comunica com o morto, mas veja só, para a gente encerrar, tá? Os santos estão o quê? Mortos. Os santos viveram na terra? Viveram. Quando o sujeito ora para o santo, ele está orando para quem? Para o morto. Só que ele não diz, né? Porque não tem morte. Não tem morte, ele está orando para um vivo. Só que a gente tem um agouro, né? Não, deixa o morto quieto. Mas ele não tem morto. Ele está vivo e você ora para ele, para o anjo, para o santo, que viveu entre nós, para Nossa Senhora. Nossa Senhora foi quem? Foi a mãe de Jesus, gente. Ela desencarnou. O corpo dela morreu. Ela é desencarnada. Quando você ora para ela, quando você faz uma novena, quando você vai na catedral XYZ, você está orando para um desencarnado. Use o nome que você quiser. Então, isso foi só um início. Essa palestra eu tenho desdobramentos, é uma proposta de pastor Antônio. Ele vem fazendo há muitos anos, para mim eu venho deixando de lado. E agora eu vou fazer esse conjunto de palestras em torno dessa temática. Para quê? Para que a gente pegue o Espiritismo e aplique no entendimento harmônico da mensagem bíblica. Meus amigos, muita paz a todos, boa noite a todos os internautas, a todos que estão aqui. E é isso, essa é a nossa mensagem da noite. Nós agradecemos ao nosso irmão João Paulo por mais uma oportunidade de reflexão. E muitas vezes nós falamos, nosso irmão João Paulo, a família inteira, participando, colaborando e somando as nossas reflexões que tanto precisamos. Nessa construção de grão em grão, através da reflexão que estimula ou que transforma, que é a prática. Então, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade. Encaminhando para o nosso encerramento, nós vamos passar a palavra para o nosso querido grupo musical. Melhor do que uma oração de encerramento é a oração cantada, transbordando do coração, através do nosso grupo. Enquanto estávamos nos preparando aqui antes de iniciar a palestra, eu estava justamente lembrando que nesse mais de um ano, onde nós estávamos nos adaptando, a Casa Espírita, a essa nova rotina que passamos no início da pandemia, e assim como várias outras casas, mas lembrando da nossa história aqui, o Grupo Infinito Bem se manteve firme e forte durante todas as tempestades aí para manter a essência da casa, trazendo esperança a todos que acompanhavam o grupo. De uma certa forma, nós não perdemos o vínculo com a nossa casa querida. Nós devemos isso aos trabalhadores de cada casa que proporcionaram isso para os integrantes e para todo o público em geral. Então, além de agradecer ao nosso palestrante e à sua família, nós agradecemos também mais uma vez ao nosso querido grupo que proporciona esse momento para a gente. Lembrando também, Luciano, que hoje é aniversário da nossa dirigente, de Eva. Um beijo, Eva. Não sei se ela está nos assistindo, mas depois ela vai assistir, se ela não estiver presente, ao vivo. Isso, com toda certeza. Todo o aniversário com os seus, mas muitos anos de vida, Eva, muita saúde, para continuar aí a jornada. Que a missão é árdua. Com certeza. E ela já está pertinho, de tomar a segunda dose, pela faixa etária que ela fez agora, vai tomar a segunda dose ainda, então tá bem tranquilinho, tem uma jornada grande ainda pela frente.
Então, sem mais delongas, passamos a palavra para o nosso querido grupo. Vamos encerrar a nossa noite com mais uma música de Renatinho. Eu acho que é uma música que tem tudo a ver aí com o que João Paulo nos ensinou, né, nessa noite, nos passou de ensinamentos. E uma música chamada Brilhe Sua Luz. Falando aos médiuns, para ser bom medianeiro, se eduque e ame. Faça o bem um ano inteiro. Seja servo fiel da boa nova de Deus. Multiplique os talentos, eles não são só seus. A mediunidade é faculdade natural, não é privilégio, é compromisso espiritual. Se autoajude e ajude o irmão a encontrar na caridade o caminho para se libertar. Não fique esperando, tenha pressa em trabalhar, brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Seja servo fiel da boa nova de Deus. Multiplique os talentos, eles não são só seus. A mediunidade é faculdade natural, não é privilégio, é compromisso espiritual. Se autoajude e ajude o irmão a encontrar na caridade o caminho para se libertar. Não fique esperando, tenha pressa em trabalhar, brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Não fique esperando, tenha pressa em trabalhar, brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Brilhe sua luz. Brilhe em vossa luz. Vão todos em paz para casa. Esperamos vocês na próxima sexta, se Deus assim permitir. Não só presencialmente, como virtualmente também. A todos que estão em casa, uma boa noite. Gratidão pela noite de trabalho, gratidão, amigos. Renier Barão no baixo, Nelson Silva na bateria, André Lima na voz e violão, e eu, Thalita Cibele. Gratidão. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Cura.